Gueto, e lá dediquei por 12 anos. Solicitei minha transferência para o Jurecente Olinda em virtude de minha filha voltar a trabalhar, pois passei a cuidar dos meus netos e, ao mesmo tempo, minha residência é mais próxima ao Jurecente Olinda. Com esse sentimento inicial, ou seja, de voltar às minhas origens como professora de Ikebana do Jurecente Olinda, fiz um firme propósito de encaminhar as pessoas ao caminho da salvação, pedindo ao Meixo Sama que eu pudesse estar sempre atenta aos seus sinais. Certo dia, indo dedicar no Jorei Center, encontrei com minha vizinha, em que ela mencionou que gostaria de receber aquela oração, Jorei, pois estava sofrendo com fortes dores. Convidei-a para ir até minha casa e no dia seguinte, ela compareceu e recebeu Jorei através das minhas irmãs e neto, que por coincidência tinham vindo almoçar comigo. Minha vizinha pediu para ir até o Jorei Center e receber a medalha. Levei até o Jorei Center e ela se otorgou no mesmo dia, recebendo o Ricardo da Medalha da Luz Divina. Hoje ela dedica no Jorei Center durante uma vez por semana. Outro encaminhamento ocorreu quando eu fui dedicar na confecção das Ikebana e uma senhora sentou-se ao meu lado no ônibus. Ela tinha um papel em mãos e perguntou-me se eu conhecia a Igreja Messiânica e se tinha em Olinda. Quando observei o papel, era justamente o Jurecente Olinda. Ela havia frequentado uma outra unidade no Jurecente há mais de 20 anos e necessitava receber Jorei. Imediatamente disse que estava indo ao Jorei Center e perguntei se gostaria de me acompanhar. Ela, muito feliz, aceitou o convite. Ao receber uma minibana, despertou de imediato e recebeu o Ricardo e Medalha da Luz Divina no mesmo dia. Agradeço a Deus e a Meixo Sama e os meus antepassados por estar me ajudando a ficar atenta aos seus sinais de Meixo Sama, conduzindo pessoas à sua obra de salvação. Muito obrigada. Nossa, que maravilha! Parabéns, parabéns, professora, que coisa linda. É realmente... E ela falou... Ela falou que passou mais de 2 ônibus e ela não subia. Aí disse, não, peraí, eu vou subir nesse. Eu achei tão bonito ela dizendo isso. Não foi, Jô? Jô estava na presente e Jô participou. Essa minibana foi Josiane porque Josiane ministrando Jorei e ela, assim, não queria, porque ela não queria ter muita responsabilidade, que estava assim, né? Aí eu disse, não, fique livre, não tem problema. Aí Jô correu, pegou uma minibana. Quando ela pegou a minibana, aí disse, não, eu quero, não vou perder essa oportunidade. Não foi, Jô? Então, na verdade, quando ela recebeu a flor, ela decidiu assumir o compromisso. Foi. Foi muito lindo. Ah, não. Ah, esse é um ponto muito importante que a senhora precisa... Esse é o ponto vital, né? Por favor. É um detalhe muito importante. Por quê, gente? Qual é a missão e a função da flor? Né? Dissipar as nuvens espirituais? Ou seja, as nuvens espirituais, aquela nuvem que estava ainda no seu espírito e que não deixava ela assumir compromisso, foi dissipada no momento que ela recebeu a flor de missão. Foi. E ela passou... Não foi, Jô? Cadê Jô? Joseane estava presente. Isso é um detalhe muito importante que precisa estar na experiência. Eu estou aqui. Ela está pedindo, professora, licença, realmente, ela não queria, ela foi muito... A ministra conversou com ela, eu conversei, porque é o dia do meu servir, e ela realmente estava irredutível. Então, eu disse, não se preocupe, que nós não queremos forçar você a nada. Vamos receber Jureia. Ela disse, eu estou com muita apressada. Eu digo, mas você quer receber a Jureia? E ela
quero. Aí recebi. Aí na hora eu recebi, né, aquela intuição, porque a gente ainda não tinha feito nenhuma flor ainda, porque eu fiquei recebendo ela, conversando, não tinha começado. Aí eu pedi, chamei uma dedicante e disse, vai lá atrás, por gentileza, e faça uma minibana com o sono da expansão. Aí ela foi lá atrás e fez. Aí depois, na hora do jorei, eu disse, vamos conhecer a igreja? Aí eu levei ela para conhecer a igreja, o orquidário, e no final eu fui lá para o Sanguetos. Aí eu disse, olha, aqui é onde a gente faz todas as iquebanas. Aí eu disse, inclusive tem uma para você. Aí entreguei a ela. Aí ela foi andando. Aí no meio do caminho ela disse, eu posso colocar o nome de uma pessoa no altar? Você faz a oração comigo? Eu faço. Vamos embora. Aí eu ensinei a ela tudo. Aí ela com a menina não. Aí ela pegou, parou e ficou olhando. Aí olhou para mim e disse... Eu estava presente, não foi, Zô, na oração, né? Estava, assim, a gente fez tudo junto, em conjunto, eu e a professora. E aí ela olhou para fora assim, pegou no meu braço e disse, por que não? Eu não vou perder essa oportunidade, não. E a gente chegou à conclusão, mais uma vez, por diversas e outras situações, que a Flor conquistou o coração dela e disse, não, você está no caminho certo. Vocês estão entendendo? A missão e a função da flor qual é? É dissipar as nuvens espirituais que impedem o ser humano de se ligar a Deus. Olha, vocês já tinham conversado, a mim já tinha conversado, ela já tinha recebido o jorê, mas ainda existia a nuvem. Ainda existia algo que estava impedindo ela de tomar a decisão de receber o Ricari. Quando ela recebeu a flor, Meixo Sama, por meio da flor, dissipou a nuvem espiritual que estava impedindo, aquilo que impedia. Isso não pode deixar de ter na experiência de forma alguma. Tem que Então, professora, por favor. Eu vou acrescentar, então. Porque essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer com que a flor, que é a natureza, ela manifeste o poder e a força de Deus na vida das pessoas. E isso vai acontecer aliado ao nosso desejo e sentimento de torná-las felizes. É assim que o Meixo Sama vai. Então, essa experiência maravilhosa, parabéns. Eu quero ouvir uma experiência de cada um. Tem mais de um mês que eu estive aí. Então, não se esqueçam desses detalhes, porque ele faz toda a diferença. Porque essa é a missão da arte, né? Essa é a missão do belo, descongelar, desconstruir algo que impede você de ser feliz. Entende? A gente tem na mão o milagroso, né, e fabuloso poder de Meixo Sama de salvar as pessoas, a humanidade. Por meio do jorei, da flor, por meio das práticas básicas da fé, enfim. A gente só precisa fazer. A gente só precisa, como a professora colocou, achei interessante que ela colocou no final, né? Achei isso interessante, né? Por ficar atenta aos seus sinais, não é assim? Às vezes o sinal ele passa despercebido, a gente não nota. Passa, mas a gente não vê, né? E aí a gente acaba também não escutando. Então isso é importante. Por que a gente não escuta às vezes? Por que às vezes a gente não percebe? Por causa das nuvens espirituais, que precisamos dissipar do nosso espírito e da nossa alma também. Certo? Mais algum relato? Mais alguma experiência vivida esses quase 2 meses? Sei. Eu gostaria de acrescentar um dado importante, né, que a professora Graça falou da reunião de professores, e aí eu queria acrescentar, que ela não falou. A professora Graça está se empenhando, ela já tinha o hábito da leitura dos ensinamentos do Meixo Sama, mas ela, na reunião que tivemos, né, ela falou que está se empenhando na prática do jorei diário e na prática do estudo dos ensinamentos de Meixo Sama. Diário, professora Graça, isso está aí.
Foi, excelente. Acabei de ler agora. A chave de fusão, professora Núbia, porque eu fiquei assim, maravilhada. Eu até falei com a senhora, não foi, professora Fabiana? A sua chave de fusão estava toda. Meu Deus, olha isso, meu Deus, ela sabe de cor e salteado. E eu não sei nem um pouquinho. Toda hora a senhora falando e eu só olhando para a sua chave de fusão. Toda riscada. Meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Ai, que coisa mais linda. Assim, É toda marcada. eu falei isso à professora Fabiana. Eu vou chegar lá, Fabiana. Eu vou ler todo dia. E já tem, viu? Já tem um bocado de. É assim, cada ensinamento que eu vou estudando, que eu estudo, eu sempre que eu pego o ensinamento do Mestre para ler, para estudar, eu peço permissão a ele para poder realmente ler o escrito divino e peço permissão a ele para que ele me oriente por meio dos seus ensinamentos e purifique a minha alma. Limpe o meu espírito das nuvens espirituais para que eu possa absorver o que ele precisa me orientar. E a essência do que está naquele ensinamento. Não é interpretar, viu? O ensinamento do Mestre Sama, a gente não tem a capacidade de interpretar, não. É muito profundo. Nós precisamos absorver, ler, pedindo permissão para que ele purifique a nossa consciência, a nossa alma e o nosso espírito. E assim, dissipando as nuvens, nós possamos nos aproximar mais de Deus e perceber os sinais. Por que a gente não percebe sinais? Porque a gente não está recebendo jorei, porque a gente não está lendo ensinamento, porque a gente não está praticando, estudando ensinamento. Isso é fato, gente. Hoje, a cultura atual que nós estamos vivenciando, isso foi falado pelo reverendo Rezende no culto, a cultura que nós estamos vivenciando agora, ela é uma cultura diferenciada, principalmente para nós messiânicos. Nós precisamos nos qualificar para vivenciar essa nova cultura, senão a gente fica também. E só quem vai nos dar isso, a permissão disso na nossa vida, são os escritos divinos de Meixo Sama e o Jorei. Além das práticas básicas da fé, que é indiscutível. É uma coisa você dizer que era, outra coisa você ser messiânico. Uma coisa você dizer que tem a consciência e que Meixo Sama é o seu salvador. A outra coisa é você mostrar naturalmente, através da sua postura de fé, quem é Meixo Sama, o salvador, para as pessoas de uma forma natural. E é isso que a gente precisa conseguir. Porque quando você não lê ensinamento, você não tem como seguir Meixo Sama, porque você não sabe como ele agiria naquele momento da sua vida, da vida do outro. Mas se você lê, você consegue enfrentar as suas purificações, você consegue encontrar resposta de como ultrapassá-las, e você consegue acalmar o seu espírito, ganhar força espiritual para também vencê-las, através da prática dos ensinamentos. Senão a gente não vai conseguir, gente. Porque uma coisa é eu dizer eu acho, a outra coisa é eu dizer assim, nossa, Meixo Sama, como o senhor faria? Como o senhor agiria? Como o senhor ultrapassou as suas purificações e como eu vou ultrapassar a minha? É diferente. Entende? Então, por favor, nós somos discípulos de Meixo Sama. Discípulos de Meixo Sama praticam o que Meixo Sama pratica e praticava. A gente não pratica o que o nosso Gá manda, o que o nosso eu acha.
mas aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele praticou, aquilo que ele escreveu há não sei quantos anos atrás, tem ensinamento aqui que eu nem era nascida, nem existia no mundo ainda. Mas que é ensinamento da atualidade, do vivenciar o agora. Eu ouvi essa semana passada dos alunos que fui dar aula, que a professora fez uma cirurgia, eu tive que substituí-la, e eles não são messiânicos, e ela disse assim, nossa, são textos, né, ela não falou ensinamento, são textos da atualidade, só que ele escreveu em 1953, mas é o que nós estamos vivendo agora. Aí eu expliquei para ela, porque o seu mestre, o seu artista, ele teve a permissão de saber sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. Por isso que você hoje está ouvindo, através do Caminho da Flor, ensinamentos deixados por ele, escritos, que te ensinam o agora, no momento atual. Por isso, se ele não tivesse tido essa permissão, nós não teríamos essa chance também de ouvir, de ler, de ouvir, para poder fazer diferente na frente. Então, nós somos carro-chefe de Meisama, nós precisamos ser exemplo. Ser exemplo é praticar o que ele praticava, é fazer o que ele fazia. Em qualquer adversidade da nossa vida, se nós buscarmos nos ensinamentos a força, a coragem de Meixo Sama, a orientação de Meixo Sama para nos qualificar e ultrapassar, nós vamos conseguir. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. De forma alguma eu tenho dúvida. Porque ele nunca me deixou sem resposta. Nunca. Eu tenho, acho que 47 anos que eu conheço o Meixo Sama na minha vida. Ele nunca me deixou sem resposta. Então, recebam uma hora de jurê, sim. Ministrem jurê, sim. Senão vocês não vão ter força de salvação. Estudem ensinamento, sim. Senão vocês não vão ter força de salvação. O poder de Deus precisa se manifestar dentro de nós. Só que, para isso, nós precisamos dissipar as nossas nuvens espirituais e assim nos tornarmos unos a Deus e Ele nos utilizar livremente, a todo momento, a toda hora. Como ficou perceptível para a professora Graça, sabe por que ela ficou perceptível para ela? Ela viu o sinal que aquela pessoa ela podia ajudar, porque dissolveu a nuvem, porque o ensinamento purificou a alma. Então, se aproximou um pouquinho mais de Meixo Sama. Aí Meixo Sama foi lá e mostrou. É assim que vai ser. Porque vai chegar uma hora, gente, que nós não vamos ter tempo mais. Já está no momento. Mas não vamos ter tempo, que eu digo, como sacerdotes da flor, de dizer daqui a uma hora eu vou dar uma aula. Não, porque agora já tem alguém que precisa estar no caminho da flor e precisa ouvir os escritos divinos por meio da flor de Meixo Sama. Vai ser que nem Jorê. Eles vão falar, né? Uma hora a gente vai ministrar Jorê com a mão e comer com a outra. Já está chegando, porque as pessoas estão morrendo. Nós não estamos livres disso, entende? Né? Isso é uma coisa que é muito verdade. Eu tenho que falar para vocês. Nós não estamos livres. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Por causa das toxinas que temos, por causa das nuvens espirituais, por causa das heranças espirituais que nós temos. O que a gente faz hoje é para limpar esse caminho e a gente conseguir estar aqui, ser útil e servir. Mas se a gente não faz, acumula. Se acumula, pode estourar a qualquer hora. Sem jorê, vai estourar a qualquer hora. Então precisa de jorê. Vocês não podem ficar sem receber jorê, vocês não podem ficar sem ministrar jorê. Uma hora de jorê foi orientação de janeiro de 2026. Porque ele está tão preocupado
com as purificações, grau e o grau das intensidade das purificações, que ele está dizendo, pelo amor de Deus, receba um jorê. 1 hora de jorê para manter a vida. É para manter a vida só. Só para manter a nossa vida. Entende? E isso a gente tem que praticar. Vocês vão ver, treinem, experimentem. Vocês vão ver como vocês vão se sentir diferente, mais forte. Vocês naturalmente vão desenvolver uma força de atração em que as pessoas vão de encontro a vocês, naturalmente. Não precisa você ir atrás, ela já vem. Porque o seu espírito vai estar no nível de atrair o outro, porque Meixo Sama vai estar te utilizando para isso. Isso é um ponto muito importante. Não vamos ficar no eu acho, no eu vou fazer, não. Pelo amor de Deus, façam. Façam para preservar a vida de vocês. Isso é um ponto fundamental. Estão purificando, estão em processo de purificação, seja financeiro, seja conflito, seja doença. Meixo Sama resolve qualquer um. Ele vai salvar, vai transformar qualquer um. Se você é útil, se você está praticando, recebendo missão de Juri, salvando vidas, não tem por que se preocupar. Ah, Pro, mas eu tenho purificações que tem anos e anos, eu não vou conseguir, financeiramente eu não vou conseguir. Se você pensar assim, você está dizendo para Deus que ele não tem a capacidade de permitir a você ser perdoado para que você resgate a dívida que você criou espiritualmente e a material se resolva. Dívida financeira é dívida espiritual, adquirida ao longo da existência, sua e de sua linhagem. Dinheiro mal ganho, dinheiro mal utilizado, dinheiro mal gasto, dinheiro utilizado por mal. Aí vai purificar mesmo. Só tem um jeito de queimar isso, fazendo donativo e entregando a vida. Aí vai conseguir. Duvido. Ele teve dívida de 20 anos, ele resgatou. Ele ensina como resgatar. Por que a gente não consegue? Só se a gente não estiver sendo útil a Deus. Aí a gente não vai conseguir. Porque o nível de egoísmo nosso vai estar além do divino. Aí vai ficar difícil. Mas mesmo assim, o amor dele é tão grande que é capaz de perdoar e dar uma chance pra gente. Entende? Então, na pequenina percepção do homem, ainda não se projeta o plano individual, né? A gente ainda tem uma pequena percepção, ainda está muito pequena, a gente precisa ampliar. Para ampliar, tem que servir, tem que receber jorê, tem que estudar. Eu sempre grifo, eu sempre boto um clípse lá, porque eu já sei que eu li aquilo ali, e às vezes eu preciso, eu lembro, eu vou direto lá. Aí fica mais fácil de eu voltar ao ponto que eu queria. Entende? Então, é possível sim, Meixo Sama salva sim, ele é capaz de salvar a vida de vocês, sim. Mas precisa limpar. Caminho perfeito, Dori, a gente só vai conseguir chegar se a gente limpar. O que está aqui, ó, no meio do caminho. Só vai limpar servindo. Sabe por que às vezes não limpa? Ou às vezes demora? Porque a gente limpa e suja. Limpa e suja. Limpa e suja. Como é que limpa e suja? Julga, critica. O tal do danadinho do nosso Gá, que é terrível. A gente não é sunal, a gente não é obediente sem Gá. A gente quer justificar ou dizer que eu acho que tem que ser assim. Então, não vai funcionar, né? Então, a gente limpa e suja, limpa e suja. A gente dedica e suja. A gente recebe o nosso aluno, prepara a nossa sala de aula, que é o nosso modelo de paraíso, mas a gente suja quando a gente vai e critica o outro. Aí a gente acaba com o modelo de paraíso que a gente fez. Aí subiu, ups, desceu.
Então, para subir de novo, vai ter que fazer algo que seja condizente para queimar o que fez de novo. Aí a gente fica igual ioiô, sobe e desce, sobe. A gente não pode mais descer, gente. Ah, Pro, não é fácil? Não. Quem disse que é difícil? Quem disse que paraíso é ausência de dificuldade? A gente vai ter 15 minutos para encerrar, não vai dar tempo. Quem disse que paraíso é ausência de dificuldade? Paraíso não é ausência de dificuldade, não, gente. Paraíso é você limpar o que você tem aqui, ó, de sujeira sua, que você criou com Deus, para você se aproximar dele e ele te utilizar. Por isso que ele fala, né? O coração agradecido comunica-se com Deus, o queixoso se relaciona com Satanás. Quem vive agradecendo torna-se feliz, quem vive lamuriando caminha para a infelicidade. Quanto mais a gente lamuria, se a gente ainda está no nível de lamúria, a gente, das 180 camadas, onde é que a gente está ainda? Então não dá. A gente precisa, ó, correr. Eu quero correr, você não quer me correr, não? Tá todo mundo agora, a onda agora, a vibe agora é maratona, né? É corrida, né? Assim, só o que você vê, todo mundo correndo, fazendo exercício, mas a gente precisa entrar na maratona divina também. Porque só o físico, sem o espírito fortalecido, não vai funcionar. Então, nesse culto agora, o reverendo falou, né, sobre a forte vontade de crescer. Vocês têm vontade de crescer. Olha o resultado que vocês deram em um mês. Olha o divino que existe dentro de cada um. Esse forte desejo de levar Meixo-sama. Só que isso precisa estar constante, né? Precisa estar em constante evolução, tá bom? A gente tem mais experiência? Tem mais 10 minutos. A gente pode pegar 10 minutos e voltar, só para eu poder ler os ensinamentos depois dessa experiência? Sim, sensei, podemos. Podemos. Eu queria convidar Inaê, nossa monitora candidata, para ela falar um pouquinho sobre a experiência da outorga. Por favor, Inaê. Ah, tá, por favor. Em seguida, a professora Ana Lúcia já pode falar de uma forma sucinta, para que a gente possa... Link. E Paulo fez outro link. Certo. Ele imaginava que ia demorar, aí eu já estou com outro link para enviar para a turma. Posso enviar? Pode Caso sim. caia? Pode sim, mas Tá no próximo link a gente vai deixar a Sensei passar os ensinamentos e daí a gente encerra a reunião. Por favor, Inaê, querida, conte aí para a gente. Boa noite, professora Nambi, boa noite. Desculpa, entrei atrasada porque estava colocando o Liam para dormir, horário meio complicado esse para mim, mas deu certo, ele dormiu bem rapidinho. Enfim, foi uma aluna que conheceu a professora Ana Luísa num encontro, e aí a professora falou para ela de Meixo-sama, falou da flor, ela entrou em contato comigo, ela entrou na turma. Fez a primeira aula e na segunda, ela mora em São José da Coroa Grande, que é uma cidade já na divisa, né, de Pernambuco com Alagoas. Então é longe daqui, não é? Ela não mora em Recife. Ela vem uma vez por mês para Recife, para um curso, e aí a gente organizou uma turma para essa data, né? As datas que ela está aqui. E aí, na primeira aula, ela veio, gostou muito, ficou muito feliz, mas não recebeu o jorei. Aí, na segunda aula, eu a convidei para vir mais cedo, a aula delas é de 9 horas, eu convidei para ela vir às 8 horas para assistir o culto, receber jorei. E aí ela chegou já no meio do culto, mas ainda pegou a experiência de fé, que mexeu bastante com ela. Aí eu fui ministrar jorei. Aí ela falou, nossa, que sentiu uma coisa muito forte, que sentiu uma energia muito, muito, muito boa e tal. E aí eu falei, se você quiser, você também pode aprender a ministrar jorei para fazer isso para as pessoas. Ela falou, eu quero, pode ser agora? Eu falei, pode. E aí ela quis receber jorei, ficou super feliz, já comprou ensinamento, estava falando com ela hoje, ela ainda não está ministrando jorei a outras pessoas, ela está muito distante, então a gente vai, né, fazendo esse acompanhamento mais devagar, mas está ministrando alto jorei, começando a fazer ikebana em casa, no trabalho, está bem feliz, assim, ela está bem feliz.
Aí tiveram várias outras experiências, né, com meus filhos, assim, na minha casa. Eu tenho dois filhos adolescentes, né, um de 18, um de 16 e um pequenininho de 6. O pequenininho, desde o ano passado, final do ano, querendo fazer aula de Ikebana, e aí finalmente esse mês a gente começou, a gente fez a aula, foi linda, ele ficou super feliz, os amiguinhos dele também. E aí mandei a foto no grupo das mães, elas já, a gente quer também, a gente quer fazer, então a gente já vai marcar um encontro com a Flor, com algumas mães, né, não só as da aula, mas outras também que ficaram com desejo. O do meio tá numa fase, essa fase de 16 anos é uma fase bem desafiadora, né, acho que todo mundo quase que tem filho já passou por essa idade. E ele tá bem mais tranquilo, tá mais, assim, mais próximo, mais dócil. E o de 18 encaminhou a namorada, que tá ministrando jorei, tá, enfim. Então tem muita coisa, assim, eu vou, né, parar por aqui, mas assim, tem muita coisa boa acontecendo. Realmente estou conseguindo fazer as ikebanas aqui em casa, estou fazendo ikebana para mim, isso tem me ajudado muito também a costurar mais o saco da paciência, a ter o gai no manifestar, né? A conseguir seguir um pouco mais os passos de Meixo Sama, né? Que realmente é muito desafiador, cada um tem o seu desafio, né? Mas tem sido um caminho muito feliz, assim, com muitas coisas boas, muitos alunos chegando, né? Muitos mesmo, então gratidão enorme a sensei, a senhora, a professora Fabiana, cada uma das professoras, das meninas, a gente está, assim, uma equipe muito maravilhosa, é muito bom estar junto com todo mundo nesse caminho. Nossa, que lindo, hein, gente? Obrigada, hein? Emocionante, né? Essa é a nossa missão, fazer as pessoas felizes e encontrar felicidade também, né? Por isso que vocês precisam da flor para si, para que ela dissolva as nuvens espirituais e dê força para manifestar a força absoluta de Deus dentro de cada um. Parabéns, é isso aí. Estou feliz de ouvir. Vamos lá. Tem mais, vamos lá. Bora! Só bora, né, Cecei? Professora Ana Lúcia, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Eu também vou fazer feita a professora Graça, eu vou fazer uma leitura, né, da experiência. É com a minha neta, né? Então é o seguinte, meu nome é Ana Lúcia, tenho 64 anos, sou messiânica há 25 e dedico como professora há 8 anos. Estou como responsável, agora não estou mais, né? Eu estava como caxangá. Tenho duas netas, Júlia, hoje com 8 anos, e Sofia, com 2 anos. O início de 2024, os pais se separaram. O pai é o meu filho, né? E ele separou-se da mãe das meninas. Período em que Júlia terminava o ABC. Porém, ela falou para mim várias vezes que não conseguia ler ainda. Educação, para mim, é uma herança que os pais precisam deixar para os filhos. Como ele morava no outro estado, a mãe das minhas netas conversava comigo, falou do desejo de voltar para Recife, e como ela não tinha convívio com o pai dela, decidimos acolhê-la em nossa casa junto com as crianças. Momento muito difícil, mas gostaria de falar sobre Júlia e sua dificuldade de reconhecer as letras. O alfabeto, o convívio próximo nos mostrou com clareza a dificuldade dela e o desejo dela aprender. Nós, os avós, procuramos ajudar com profissionais especializados em alfabetizar a criança que apresentavam dificuldades. Já com 7 anos, foi para a escola e nos foi orientada a colocar uma professora particular para suprir a falta da escola no primeiro semestre que ela não participou. No final do ano de 2024, ela já havia começado a juntar as sílabas. Já se sentia desmotivada em ir para a escola e desacreditada. Falar no assunto levava a tristeza
e ao choro. Entendia que existia um sentimento de dor e de impotência no meu coração. Me senti travada também. Busquei orientação com meus orientadores, coordenadora do Sanguetos e ministra, que reforçaram que precisávamos nos manter em oração. Decidi intensificar as dedicações. Foi um ano de muita purificação de saúde que passamos, eu e meu marido, pois sabíamos que a causa do que estava acontecendo era fruto de mágoas intensas entre meu filho e a mãe das crianças. E estava refletindo em Júlia. Tive a oportunidade de conversar com uma vizinha que, além de ser educadora, era psicopedagoga e tinha passado por separação e pelo mesmo problema que enfrentou com os filhos, me explicou que a dificuldade que Júlia apresentava era de não conseguir ler, não, ela disse, foi pela separação e ela travou, porque esse momento de se alfabetizar lembra a dor que ela sentiu. E é como se uma memória ruim travasse o aprendizado dela. Fiquei com isso na cabeça e fiz o possível para tentar ajudá-la a ler. Voltava a juntar as sílabas, mas logo desandava e dizia não lembrar de mais nada, e se tentássemos ajudá-la, chorava e muito. Sempre estava presente nas nossas dedicações, ia aos cultos, e em dezembro de 2025, numa sala de aula, vendo a preparação da vivência do amigo, na última aula, ela disse que queria participar. Eu tinha levado um vaso por intuição, que eu achei que ela poderia querer. Brinquei com ela dizendo que ela não era aluna. E ela falou para a monitora que precisava fazer aula porque ela queria ser professora de ikebana. E quando a professora me falou, percebi que Meixo Sama estava me mostrando o caminho. Foi a primeira aluna do Kid 1 no Sanguetos Caxangá, no início de 2026. A primeira aula A primeira aula aconteceu em março. Em dezembro, a mãe entregou elas duas ao pai, graças a Deus. E aí foi mais uma mudança para ela, para as duas, né? E Júlia começou a estudar com uma semana já. Ela já foi para a escola com uma pequenininha também. E aí a aula de ikebana foi depois da sua vinda, professora Núbia, em março, né? Início de março. Eles estão morando agora em João Pessoa. E como ela já estava inscrita, eu assumi o compromisso de todo mês ir para lá, para a casa do meu filho, para dar aula para ela. E na primeira aula, fiz oração no meu altar antes de viajar, para que Meixo Sama pudesse me utilizar para falar o que ele queria que eu falasse e que me calasse quando precisasse. E estava com o sono de que Júlia, aos 8 anos de idade, retirasse a trava do coração e retomasse a vontade de aprender a ler. Dois dias depois, após a primeira aula de ikebana, recebi um áudio da esposa do meu filho e atual nora, que Júlia leu uma frase no shampoo que estava na sua mão. Foi uma felicidade imensa no dia seguinte, recebendo um vídeo do meu filho, ajudando ela nas tarefas em que ela estava lendo. E ela estava lendo de carreirinha as palavras que escreveu. Foi tudo tão imediato. Falei com minha nora para saber se ela continuava lendo e a resposta foi positiva. E aí
esse relato eu fiz na sua vinda, mas a resposta que eu tenho depois de um mês é que ela não só continua lendo, ela está motivada, como ela teve no começo, e fez prova. Domingo passado, quando a gente ligou, que abriu a tela, vó, tem uma novidade. O que foi, Juju? Eita, bora para Fabiana. Eita, voltou todo mundo aí? Sim. Por favor, professora Ana Lúcia, pode continuar. Por favor, pode concluir. Estava travado, então não sei até onde vocês me escutaram. Que ela ligou para você. Dizendo que tirou 10. Aí eu disse, você tirou 10 em quê, amor? Tirei 10 nas minhas provas, vovó. Tirei 10 em ciência, tirei 10 em inglês, tirei 10 em história, que foram matérias que aqui ela teve muita dificuldade. E aí ela falou, tirei 9, tirei 8, tirei 7,5. Estou muito feliz, que ela é muito alegre. Estou muito feliz, vovó. Então, assim, fui para o altar agradecer a Deus, porque meu filho é membro afastado. Então, ela dizer no final do ano que ela ia ser professora de Ikebana, eu não ouvi. Foi a Socorro, né, que é a monitora, candidata da Caxangá, que me falou isso. E eu falando à professora Fabiana, ela disse, é isso. Deus está mostrando a você, né, que é através de Juju que vai ser dado continuidade. E está nas mãos de Deus. Então, assim, foi um grande presente para mim. Eu nunca tinha dado aula de Kids, né? Nenhum Jorei Center. Foi a primeira aluna. Então, eu quero agradecer realmente a Deus, a Meixo Sama, né? A todas as pessoas que passaram, a professora Fabiana, que também, né? Como diz a história, alugo muito o ouvido dela. A professora Grace, que foi a coordenadora, e quando foi orientar Socorro, eu digo, eu quero também para dar a primeira aula a ela. Então, assim, esse também é crédito dela também. Então, agradecer muito a Sensei Núbia, todas. Eu estou muito feliz por isso. É uma sensação de dever cumprido, mesmo sendo avó, sabe? Obrigada. Parabéns, professora. Que coisa linda. Sensei, por favor. Nossa, gente, que coisa boa! Isso é que deixa a Messama feliz, entende? É a felicidade que a gente gera no outro, sabe? E isso é que Meixo Sama faz com que Meixo Sama fique mais forte dentro da gente, mais presente, a gente ganhe força, né? Nossa, só tenho que agradecer pela alegria que vocês estão deixando eu sentir. Olha que legal, né? Hoje eu conversei com o reverendo Paulo e disse a ele assim, ele falando, né? Nossa, Recife está diferente. Eu disse, com certeza, com certeza. E eu falei para ele assim, eu estou muito, mas muito feliz. Por quê? Porque elas estão felizes, né? Eles estão felizes, eles estão servindo com felicidade, com alegria,
com leveza, com amor, com vontade, né? Com a forte vontade de crescer. E isso é que é o mais importante dentro da gente, sabe? É a gente sentir Messama aqui, ó, quando a gente sente Messama no outro. É a única forma da gente ser feliz, não se esqueçam disso. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conhecer vocês, de estar com a missão junto com vocês. Agradecer o apoio da professora Grace, que ela não está apoiando só vocês não, viu? Eu estou dando mais tarefa para ela, né? Ela está apoiando outras professoras nos Kids, nos Twins, né? Passando a didática de ensino. Agradecer ao ministro Carlos Eduardo, né? Que realmente está uno. Sabe por que a gente está começando a ter essa força de salvação? Porque está todo mundo pensando, sentindo, buscando fazer o outro feliz e colocar Meixo Sama na vida das pessoas. O ministro está pensando assim, né? O chefe de igreja, eu estou pensando assim, vocês estão pensando assim. Então a gente está junto. É um só corpo, um só coração. É isso que Messama quer, é isso que deixa Messama feliz, sabe? Fazendo a expansão e a salvação das pessoas. Então, parabéns, 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 né? Mais orê, mais estudo de ensinamento, para a gente conseguir alcançar mais pessoas. O que Meixo Sama está oferecendo para nós, por meio das experiências, é só ele dizendo assim, ó, o caminho é esse, segue em frente. Vão? Sigam em frente, vão. Esse é o caminho. É só isso. Para que a gente ganhe força. Seu Paulo também está na nossa equipe agora, né, nos auxiliando na parte dos relatórios. Isso está ganhando uma dimensão muito boa, porque a gente está visualizando bem como a gente estava, onde estávamos e como estamos hoje. Então, nós precisamos relatar para Deus. Se a gente não fala, se a gente não relata, a gente não registra. Se a gente não registra, não existe. Não existe registro, não existe passagem Messama por Recife, por Pernambuco. Então tem que ter registro. Nós gostaríamos que registrassem todos os relatos, todas as experiências e me enviassem, por favor, né? Para que a gente pudesse relatar para outras pessoas e elas conseguissem absorver esse sentimento, né? Essa vontade de crescer, de salvar, de desejar a instrução na vida das pessoas. Por favor, né? Então, eu só tenho que agradecer. Antes de encerrar, eu gostaria de ler dois ensinamentos que foi colocado pelo nosso presidente esse mês, quando ele fala da forte vontade de crescer. Paraíso não é ausência de dificuldades e se aproxima a grande transição da história da humanidade. Abram os olhos, vejam a situação do mundo atual. Esses dois ensinamentos eu gostaria de encerrar, a gente lendo ele, né? A gente está passando por uma grande transição, a transição de uma nova cultura, uma cultura baseada, né? No 1% que vence 99% do mal. Essa é a cultura, essa é a nova cultura, é a cultura que a gente precisa difundir, vivenciar, se qualificar para poder viver bem, viver plenamente, viver feliz. É só isso que Messama quer, tá bom? Ele até colocou para sintonizar-se com a vontade de Deus. Lembra que ele colocou 4 pontos na orientação do culto que nós precisamos praticar para estar em sintonia com a vontade de Deus? Primeiro ponto, dedicar ensinando as pessoas a servir. Dedicar na administração e recebimento de Jorê. Terceiro ponto, participar dos cultos com encaminhamento de pessoas. Quarto ponto, dedicar por meio, eu já falei o quarto ponto, né? Dedicar ensinando as pessoas a servir, dedicar na leitura e prática dos ensinamentos, dedicar na administração e recebendo do Jorê, dedicar praticando, participando dos cultos e encaminhamento de pessoas. E
Isso vai nos sintonizar e estar, fazer com que estejamos na vontade de Deus e consigamos também dissolver as nossas nuvens espirituais para sermos felizes. Tá bom? E eu gostaria de fundar com esse ensinamento que ele colocou para nós. Aproxima-se a grande transição da história da humanidade. Abra os olhos e veja a situação do mundo atual. A felicidade até o mundo e até o mundo ideal, que era uma aspiração inicial da humanidade, foram esquecidos. Não se sabe quando, tendo-se chegado um momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico. Parece uma gangorra. Quando um dos lados sobe, o outro desce. É que nem na missão, né? Não tem aquela história, eu dedico, mas as coisas não andam. Porque a gangorra, ela tá assim, ó. Você dedica, mas você suja. Você limpa e você suja. Então fica a gangorra. Quando você suja, você desce. Quando você dedica, você limpa. Aí você desce. A gente precisa parar de vivenciar essa gangorra na fé. Né? Se aproximar de Deus é evoluir-se espiritualmente. A cultura evoluiu materialmente. Houve um avanço cultural muito grande. Houve um avanço da medicina muito grande. Só que nós não evoluímos e nós nos distanciamos de Deus porque não evoluímos e utilizamos isso de uma forma positiva. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre com a cultura espiritual, mas já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica. Então, evoluiu-se no conhecimento, na ciência, no mundo material, na visão materialista, mas não se evoluiu espiritualmente. Avançou com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior do que o próprio inferno. A iminência da destruição da humanidade. Só um minutinho. Começou a chover mais forte. A iminência da destruição da humanidade foi a invenção da bomba atômica. Nós estamos numa terceira guerra mundial se a gente não conseguir mudar o que a humanidade aspira. Essa cultura, né, que está aí. O fato, porém, é que mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em outras palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Como que nós podemos mudar a realidade atual? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade. Reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Se nós conseguirmos reconhecer os nossos erros, pedir permissão a Deus e recomeçar, nós conseguiremos mudar. E mudar a humanidade que está aí também. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura que não pende nem para o espírito e nem para a matéria, mas se funde e iguala ambas as partes. Somente assim estará concretizado o paraíso terrestre. Vamos começar dentro da gente esse paraíso, para que a gente consiga, através da ação, né, paradisíaca, tornar o outro ser paradisíaco também. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura. Pensa assim, ó, Josama, quantas coisas ainda está enraizada em mim da cultura, né, selvagem, da cultura que eu não devo, na velha cultura. E o que já está impregnado em mim dentro de uma nova cultura? O que eu posso e o que eu preciso transformar? Por isso que eu estou pedindo a vocês para fazer Ikebana para vocês. Porque a menstruação precisa ajudar a limpar. Hoje eu contei para a professora Fabiana uma experiência que eu tive esse fim de semana, de uma flor que foi colocada,
E essa flor absorveu. Eu comecei a purificar depois. Mas se a flor não estivesse no quarto, aí é que eu iria purificar mais ainda. Então, como que ela absorveu aquela energia e me protegeu? Deus atuou por meio dela para que eu pudesse ter proteção e poder cumprir a missão, que eu fui ali cumprir uma missão. A gente não pode ficar sem ela. A gente não pode ficar sem Jorê. Não dá, gente. Não tem como. A era da grande transição mundial a qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Como será, eu pergunto a vocês. Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela, e quem se encarregará de criá-la. Nesse contexto, independente de cremos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. O ser humano deixou de reconhecer a existência de Deus. Tornou-se ele, acha ele, o Deus que manda, que desmanda, que faz, que desfaz. Por isso que a gente está vivendo esse momento agora. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas as visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus, que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisa sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como primo Deus, como supremo, está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. O quanto que aqui Meixo-sama fala e retrata que a gente está distante de Deus. Nos distanciamos demais, pecamos demais, gente. Olha só, que com a nossa atitude mental, a mudança da atitude mental em 2 meses, como vocês estão se sentindo agora? Como vocês estão encontrando com o Meixo-sama agora? Fazendo as outras pessoas encontrarem? Ei, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus da nova cultura, da cultura do século XXI, entende? Deus está muito além, só veio sendo venerado de longe. Quem é ele, então? Não é outro, senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus. Aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukyoko, Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo. E, para tanto, era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Nós precisamos preencher essas condições. Viver de acordo com a verdade, praticar o bem e ressaltar a verdadeira beleza que existe dentro de cada um e dentro de cada um com quem a gente encontrar. Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou. É a época atual. Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Nós precisamos processar a nossa revolução espiritual. A nossa revolução precisa acontecer, gente. A gente tem tudo para ser feliz, mas a gente precisa limpar o caminho. Limpar o caminho. A gente precisa encontrar Deus em todas as pessoas. A gente precisa entender que cada um de nós tem uma história diferente.
E tem a história que nós estamos fazendo agora, para que amanhã a gente possa vivenciá-la de uma forma diferente. Todas essas experiências, que eu sei que tem muito mais, eu gostaria que relatassem. Porque quando a gente escreve, a gente registra. Quando a gente relata, a gente expande esse registro divino para que outros que ainda estão no estado de sofrimento possam ganhar força para sair dele. Então, vocês têm a força absoluta de Deus dentro de cada um de vocês. Nós temos, mas precisamos deixar ela se manifestar. Para isso, precisamos eliminar o nosso egoísmo, o nosso apego, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa presunção, o nosso gá. A gente precisa ter obediência sem gá. Olha, em todos os momentos da minha vida, se eu não fosse obediente, eu não estaria com vocês hoje. Nos momentos mais gritantes que minha vida teve por um fio, um dia eu conto, se eu não tivesse sido obediente, se eu não tivesse comunicado ao meu superior a minha purificação, talvez eu não tivesse sobrevivido. Então isso é fundamental. Não justifiquem. A gente pode errar, a gente pode errar. Não é bom errar, cometer o mesmo erro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas não é bom justificar. Que se a gente errou, a gente errou. Se a gente falhou, a gente falhou. A gente precisa, né, ter a forte vontade de crescer e desenvolver esse sentimento para que Meixo Sama nos utilize cada dia mais, um dia após o outro, muito mais, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Só que para ele fazer isso, só depende de mim. Como assim, Pro? Só depende de mim, de eu construir o paraíso dentro de mim, de eu limpar as minhas impurezas, as minhas toxinas, né? Mudar os meus pensamentos, vigiar o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Eu preciso estar de acordo e condizente com a vontade de Deus. Então, para isso, se vocês não estudarem ensinamento, vocês não conseguem. Vocês não vão conseguir. Isso é fato. Sem flor não consegue, sem ensinamento não consegue, sem jorê não consegue. Sem as outras práticas da fé também não consegue. A gente precisa sair de uma fé superficial e infantil para uma fé madura. Precisa amadurecer a fé. Para poder ganhar força e seguir em frente. Tá bom? E deixar o poder de Deus se manifestar livremente, né? Achei interessante quando a professora Ana Lúcia falou que ela foi ao altar, pediu permissão a Meixo Sama, né? Ela se sentiu, como foi o termo que a senhora usou? Impotente. Eu já me senti assim. Professora, não é nada bom, não. Quando, rapidinho, eu me senti assim quando eu perdi meu primeiro filho. Porque eu dei a Meixo Sama a minha vida pela dele. Porque era a única coisa que eu podia fazer. Mas não era assim que tinha que ser. Porque mais nada eu poderia fazer. Entende? Então, a gente precisa realmente se perguntar quem é Meixo Sama para você? Quem é Meixo Sama para mim? Ele tem o poder sobre a minha vida, hoje e sempre vai ter. E ninguém mais do que ele vai ter esse poder. Por isso que ele precisa me utilizar livremente. Só que para isso eu tenho que limpar. Todo dia, gente, todo dia. Todo dia vem uma coisa. Vocês acham que não? Abrir o olho já era, vem coisa. Abrir o olho já era, vem coisa. Para poder tirar do foco, tirar da linha divina, entrar na linha humana. Todo dia vai ser assim.
Que o paraíso a gente não vai construir sem desafio, não. Vai não. Mas, sabe o que é melhor disso tudo? Que a gente tem a capacidade de conseguir. Só a gente desejar, né? Fazer, não é mais nem tentar, é fazer acontecer. Então, façam acontecer. Façam acontecer da hora que vocês acordarem, da hora que vocês vão dormir. Fiquem ligados, como falou a professora, né? Da experiência relatada, né? A percepção mudou. Por que mudou? Porque purificou nuvens espirituais. Podia passar despercebido, que a nuvem não deixava. Ensinamento não é assim? Hoje a gente lê um ensinamento que a gente já leu não sei quanto tempo atrás, mas hoje a gente enxerga coisa que a gente já não enxergava antes, porque saiu uma nuvem, aí vem outra, aí sai, vem outra. A gente só não pode deixar entrar mais. Aí tem que botar uma armadura bem forte aqui, para não sujar mais o coração, o espírito. Manter coração puro, né? Então, por favor, né, limpem coração. Entregue para Deus tudo aquilo que está guardado nos seus corações. Ele é o melhor ouvinte. Não pensem que Ele não está escutando. Não pensem. Porque Ele está escutando. E um dia Ele dá a resposta. Há muitos anos atrás, quando meu pai passava por uma purificação severa, meu pai estava guardando muita coisa ruim no coração, muita mágoa, muita lamúria. E eu disse a Meixo Sama que a única coisa que eu pedi a ele é que ele, quando partisse ao mundo espiritual, ele não levasse nada disso. Em uma oração que eu fiz isso. Eu achei que ele não tinha ouvido. Eu digo a vocês que ele ouviu. Ele ouviu. Mas quando o pai partiu, metade eu resgatei para ele subir. Mas ele partiu sem. Sem toda aquela carga que ele estava dentro dele. Ele ouviu. E eu que pensei que ele não tinha ouvido. Então não pense que ele não está escutando vocês. Nunca pense isso. Nunca. Só confiem. Confiem e façam por merecer queimar tudo isso. Porque aí a gente vai ser muito feliz. Vocês já estão mostrando que é a felicidade. É isso. Eu vejo no rostinho de vocês como eu encontrei, como vocês estão agora. Como vocês estão encontrando com o Meixo Sama. Sabe? Esse é o meu desejo, que vocês encontrem verdadeiramente com o Meixo Sama. Mudem a vida de vocês, porque vocês são servidoras dele. Quem é servidor de Meixo Sama tem que ter vida feliz e paradisíaca. Basta deixar que a luz de Deus entre e você não suje mais. Faça tudo para não sujar. Tá bom, gente? É isso. Um dia eu conto mais história minha para vocês. Mas se eu precisasse fazer tudo de novo pelo meu pai, eu faria. Eu zerei a minha vida. Eu comecei do zero quando ele subiu. Sabe o que é zerar a vida? É você começar do zero sem nada. Mas não tem problema, eu faria de novo. Porque eu sei que ele subiu diferente. Entende? Não se esqueçam quem é Meixo Sama. Meixo Sama é o salvador de toda a humanidade. Tá bom? E a flor precisa salvar a humanidade. Essa é a nossa missão. Nós somos o carro-chefe dessa missão. Para essa flor entrar no vaso e salvar, tem que limpar. Porque quem vai é Meixo Sama. Quem vai é ele, quem vai salvar é ele. A gente vai ser o instrumento fio terra, porque ele precisa do fio terra para poder salvar o outro. Tá bom?
Acho que era isso, né? Queria agradecer. Gostaria de receber as experiências da professora Fabiana, do ditado. E, como vocês já sabem, o nosso reverendo Paulo, ele sai da presidência dia 1º de maio, né? E eu gostaria de receber todas essas experiências para poder oferecer como presente para ele, de toda essa oportunidade em que ele foi presidente da fundação e nos orientou e nutriu o nosso espírito com ensinamento, com força, com fé, com amor e gratidão. O que mais deixa a Meixo Sama feliz são vidas salvas. Então, a experiência de fé são vidas transformadas. Acho que é o melhor presente que a gente pode oferecer a Meixo Sama todos os dias é uma experiência de fé, né? É a vida de alguém transformada, tá bom? Agradeço muito, 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 muito. Breve estou voltando. Não sei se vocês vão gostar, mas breve eu estou voltando. Professora Grace, cuide das pessoas que o Meixo Sama está confiando na senhora, né? As meninas estão felizes. Eu pedi que ela auxiliasse, né, junto com Fabiana, algumas monitoras sobre a didática do Twins e do Kids. A gente está em rede. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, quanto mais famílias a gente encontrar, mais vidas a gente vai salvar. Não esqueça do nosso sonho, tá bom? São 1000 lares. A gente vai conseguir. A gente vai oferecer a Meixo Sama esse presente. E com fé em Deus, 1000 experiências, que são 1000 lares. Tá bom? A gente vai fazer um caderninho para essas 1000 lares, essas 1000 experiências. Viu, professor Fabiano? Muito obrigada, senhora. A professora Grace levantou a mãozinha. Quer falar? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né? Foi um momento de muita emoção, de muito aprendizado. E, se me for possível, eu fiz uma atividade no final da tarde, se eu tiver tempo de falar, se me for permitido, senão em outro momento. Né? Uma atividade de encontro com a flor com meus alunos. Pode sim, não caiu ainda. Posso falar? Posso falar? Todos estão dispostos a ouvir? É rápido. Então, hoje a gente está comemorando o Dia da Terra, e eu tive muita vontade de fazer encontro com a flor com meus alunos de 5º ano, e eu preparei material para levar para tarde. E eu botei o poema no quadro, eles leem juntos, eu coloquei o ensinamento, o globo terrestre respira, para eles fazerem uma leitura, enfim, tudo conectado com o planejamento da escola, né? E aí, teve um aluno que não é meu, ele está dando muito trabalho na escola, ele já foi expulso e voltou para a escola, é um aluno de uma outra turma, e ele dá muito trabalho, hoje especialmente ele estava dando muito trabalho e aguardando a mãe para que buscasse, né? E assim, na hora que eu ia começar o encontro com a flor, ele abriu a porta da minha sala. Eu falei assim, mas você... Aí todo mundo ficou assustado, professor, ele vai entrar? Eu falei assim, vai entrar, seja bem-vindo. Aí ele pegou, o que você está fazendo aí? Expliquei, nós estamos fazendo aqui um encontro com a flor, nós vamos fazer agora um agradecimento especial à Mãe Natureza e a Deus pela nossa vida, pela terra, pelo espaço que vivemos, e fui falando, né? E aí ele pegou assim, então eu vou embora. Eu falei, não, agora você vai ficar. Você entrou, você vai ficar. Sente aqui, tem um lugar só para você aqui. Ele sentou e fez encontro com a flor. Aí, quando eu cheguei na hora de fazer o poema com ele, eu falei assim, você sabe ler? Ele falou assim, não. Eu já com 13 anos, ele falou assim, não. Eu falei, então, olha bem para mim que eu vou ler o poema para você. Aquilo que está no quadro, eu vou ler para você. Aí eu li o poema todo, ele ficou olhando bem sério para mim e pedi que ele executasse, né, a vivência. Eu comprei cedro de maçã e pompom amarelo. Depois vou mandar foto. E ele fez, explicando toda essa relação do ser humano com a grande natureza, em conexão com o divino, a importância da flor, a sutileza da flor, a humildade da flor, né? Ela se doa. Né?
E aí, quando todo mundo acabou, eu pedi que cada um desse um nome para aquele momento, né? Aquela flor que tinha feito. Né? Expliquei que podia levar, para quem poderia oferecer, cada um ofereceu para alguém, enfim. Resumindo, e aí cada um deu um nome. E aí começou a listagem, fui chegando para cada um, o meu vai chamar fofura, o meu vai chamar não sei o quê, o meu vai chamar felicidade, o meu alegria, o meu não sei o quê. Quando chegou na vez dele, eu falei assim, o seu vai se chamar como? Ele vai falar assim, vai se chamar Deus. Deus. Eu me emocionei tanto, porque é uma criança que dá tanto trabalho, e as pessoas veem ele de uma forma tão negativa na escola, e ele teve um olhar tão profundo quando ele falou isso para mim. Eu falei, aquilo que a senhora falou durante aqui, essas orientações, eu vi claramente Meixo Sama ali, sabe? Falando que tinha chegado ali na vida dele. Então, todo mundo pensou em tantas coisas, ele poderia ter pensado em tantas outras coisas, né? E aí ele falou que a ikebana dele chamava-se Deus. E quando ele foi embora, a mãe foi chamada 1h da tarde. Ela só apareceu às 18h15, quando eu estava saindo da escola. E ele entregou para a mãe a flor. Entregou para a mãe a flor. E ela falou assim, puxa, como eu gostei dessa flor. E ele foi uma criança gerada em droga, sabe? A mãe dele é uma pessoa alcoólatra, viciada, extremamente viciada em drogas pesadas. E ele é uma criança que foi gerado com essas drogas. Ele tem danos e sequelas muito profundas, né? Nessa parte toda de aprendizado. E é impressionante como aquilo eu vi no contexto familiar dele, a diferença muito grande quando ele foi embora para casa com aquela flor, sabe? Então, eu quero agradecer, professora Núbia, professora Fabiana. Realmente é um grande desafio para nós esse caminho, mas esse é o caminho. Eu sinto que hoje eu não tenho livre-arbítrio. Há um tempo atrás eu podia escolher e sei que hoje eu não posso mais. Né? Não tenho mais livre-arbítrio, porque o caminho está aqui. Eu não tenho outro. É esse, ou então eu sucumbo. Então, esse é o caminho, e eu quero levar essas pessoas para esse caminho. Então, eu quero agradecer profundamente, né, Deus, a Meixo Sama, a senhora, a professora Fabiana, todas as professoras pela paciência, a professora Cristina, que sempre me dá um suporte em Boa Viagem, as monitoras que eu estou tendo acesso agora mais próximo, né? Peço perdão por não estar mais próximo e falando mais atentamente. Eu tenho que realmente aumentar o meu tempo, o tempo de hora. Eu pedi a Meixo Sama que de 24 ele consiga estender para uns 28, pelo menos, para eu poder conseguir fazer conexão de Ilhéus, Itabuna, Caxangá, Olinda. Vai ser muito bom. Te agradeço 30 horas, igual de banco. A senhora me deu uma grande oportunidade de me tirar de um beco sem saída, sabe? Então, o Meixo Sama utilizou a senhora para me tirar lá de dentro, do fundo de um poço, né? E que vislumbrar essa luz é a mesma luz que eu vislumbrei quando eu não tinha noção nenhuma de quem era Meixo Sama, ao receber meu Ricário aos 12 anos de idade. Eu sabia quem era Meixo Sama. Eu recebi meu Ricário porque eu fui conduzida pelos meus pais, que são meus pioneiros de vida e de fé. E isso me trouxe lá atrás, sabe? Quando eu fui otorgada pelo reverendo Francisco. E aí me trouxe essa potência de Meixo Sama como realmente salvador da humanidade, como meu referencial de tudo. Então, é muito bom, sabe? Muito bom estar aqui nesse processo e junto com todos vocês, todos os senhores, e me sinto muito grata e uma grande honra fazer parte dessa coluna de salvação. Agradeço profundamente, eu não podia terminar esse encontro sem agradecer, mas essa experiência não deu tempo nem de passar para a professora Fabiana, que eu cheguei agora. Foi agora, às 18h15, quando eu fechei meu turno e cheguei em casa, né? Tá bom. Mas agradeço profundamente. Por favor, peço que me sinalizem, a todos que me sinalizem, quando eu estiver fora do eixo, quando meu GPS estiver botando a rota errada, quem estiver me olhando dessa forma, por favor, me ajude. Pastor, vem aqui, está errada a sua rota, né? Redireciona de novo, a gente liga de novo e vamos juntos, né? Sai. Eu agradeço, viu? Muito obrigada, professora. Todos.
Não desliga o Bluetooth. Tem que estar com o Bluetooth divino conectado, não desliga. Não, tem que estar. Tem que estar, tá puxado, assim, porque a gente tem que aliar a tecnologia espiritual. A tecnologia espiritual é mais puxada um pouco, então a gente tem que estar junto, né? Muito obrigada. Mas assim, muito obrigada por compartilhar, né? Eu que agradeço. Muito obrigada. Posso pedir uma coisa para vocês? Vocês me derem, vocês apresentarem? Eu queria a experiência de fé de cada um. Nós precisamos voltar ao início da fé. Viu? Nós precisamos voltar à pureza da nossa fé. Lembrar como foi que a gente encontrou a Meixo Sama. E quem a gente é hoje. A gente precisa. Então, por favor, gostaria de receber a experiência de fé de cada um. Viu, professora Fabiana? De quem está presente, quem não está presente. Eu gostaria de conhecer a história de vocês. Com muito respeito, com muita gratidão. Mas eu gostaria que relatassem, tá bom? Até o final do ano vamos ter muitas histórias divinas para contar, tá? Muito obrigada, professora Fabiana. Obrigada, agradeço em nome do reverendo Paulo, agradeço em nome do ministro, né? Carlos Eduardo, que tem nos apoiado sempre. Essa união, esse pensamento unificado é que está gerando força de salvação dentro de nós, dentro de mim, dentro de vocês, viu? Professor Gilberto, eu quero ouvir o senhor tocar piano de perto, o senhor não me contou essa proeza sua. Eu amei. Eu não toco, não. É brincadeira, só. Piano. Toca sim. A gente vai promover um encontro para ele tocar para a gente canta. Não, de jeito nenhum. Eu não toco, não, menina. É só A gente brincadeira. brinca junto, não tem problema. Enquanto só brinca no piano, a gente brinca cantando. Olha, me desculpe, viu, mas eu estava no ônibus, eu cheguei em casa, só que eu também estou trabalhando, tá vendo? Sim. Aí deu problema aqui, seríssimo aqui, eu não sei nem como é que eu vou resolver. Aí eu ouvi toda a sua fala, ouvi todas as suas orientações, os ensinamentos, que a senhora leu tudo. Mas eu deixei fechado justamente porque eu estava nesse percurso, você entrando em casa, aí eu saio do ônibus, pego moto, até chegar em casa, etc e tal. Tudo bem. Mas muito obrigado pelas orientações, viu? Tudo bem. E pelo carinho aí todo. Vamos lá. Eu vou aí escutar o senhor tocar piano. Não me enrola. Tá Professora certo. Fabiana, por favor. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos os professores. E é isso, né? Quem tiver mais experiências de fé, por favor, escrever, que a gente, próxima reunião, próximo mês, vamos mais 3 ou 4, né, professores. Uma de cada um, tá bom. Um de cada um, tá bom. Tá bom? Claro. Tá aí. Vocês Obrigada, podem, professora. vocês conseguem, vocês têm força divina dentro de vocês. Vocês conseguem. Uhum, muito obrigada. Bom descanso, boa viagem. A senhora vai estar no dia 30. Está Amém, tá? viu? No Tá culto, bom. estarei com a senhora. Vou E estar lá. a Paulo César, nossa gratidão, nosso carinho por esses 2 anos, né, de orientação e formação. Afinal, a minha formação, por 1 ano, foi dentro das orientações do reverendo Paulo César. Então, Sei. em nome, né, de Sanguetsu, do Grupo Recife, eu quero agradecer. Obrigada, Cecê. Obrigado, gente. Muito, muito obrigada, viu? Um beijo. 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 Obrigada. Seu Paulo, obrigado. Eu sei que o senhor está aí. Muito obrigado. Vou responder as suas perguntas aqui, viu? Mais tarde, ou então amanhã eu consigo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela dedicação, hein? Tá bom? Boa noite, viu?
depois. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada pelos resultados, tá? Parabéns. Parabéns. Obrigada, professora Luiz. Obrigada, Socorro. Boa noite, Lúbia. Obrigada. Boa noite, professora Obrigada, Fabiana. professora. Obrigada. Pela orientação. Quietinho, ó. Oi, Obrigada, professora. Boa noite, professora. Bom descanso. Melhoras. Boa noite. Obrigada, vovô resolve tudo, obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, gente.